deixar a casa pra barata? Pequenininha, dá pra ver de longe. A casa tá com dono. Dá pra ver ela. Ah, que nojo! Bom, como eu prometi pra vocês, a gente tem um técnico aqui, uma pessoa de elétrica pra nos orientar, né? Com todas as mudanças que são desejadas. Então a gente queria colocar ver se a possibilidade de painel fotovoltaico, não sei, viagem total, por conta, né? Talvez um gerador para quando acabar a luz, deixar tudo pronto para um dia colocar. E aí tem que refazer tudo. Porque tem os chuveiros, tem tudo que é muito antigo, a gente tem 2 banheiros, aí vai virar 3. Aliás, tem 4, né? Porque tem o banheiro na garagem também. Tem o banheiro da garagem também. E é muita mudança, falei? Se dá pra usar o que tem. Quase nada. Mudança total, né? Tanto para deixar a previsão para um gerador, previsão para um painel fotovoltaico, né? Uhum. Tem que mudar tudo, tem que refazer tudo. Nas condições que está hoje, para o que foi feito há quase 50 anos atrás, não atende mais a demanda, né? E a possibilidade de colocar, né, por partes, assim, o gerador é muita viagem, é muito investimento, assim, é melhor, tipo, deixar pra lá? Olha, existe gerador a combustível diesel que consegue suportar pelo menos iluminação, geladeiros básicos, né, durante uma falta de energia, que o investimento deve girar em torno de aproximadamente 20 mil reais. Então eu acredito que não seja tão inviável assim, né? Geradores a gás é um pouco mais caro, ele triplica o valor. Eu tava vendo, até de um cliente que a gente atende, né? É um pouco mais. Na Black, eu acho que tava na casa de 50 mil o gerador deles, né? Pra residencial. Mas na Black, né? No preço normal já é um pouco mais. Só que o gás, ele é mais fácil, não é? Tipo assim, por conta da facilidade da gente ter o estoque, vamos dizer assim, do gás, né? A vantagem do gás, o gerador é mais compacto, mais silencioso, né? E ele gera menos poluente. Ah, entendi. Já ganhou nas vantagens, né? Já tem mais vantagem. E a infra dele é diferente, assim, que a gente precisa deixar? Uma rede de gás até ele, né, para alimentar ele. A saída dele até o quadro da concessionária aí é padrão, um quadro de transferência. E o de diesel a gente faz como? De diesel ele vem com um tanque, né, para abastecer. Aí você abastece e usa, e vai reabastecendo. Entendi. É mais um transtorno do diesel, né? É verdade. Geralmente os reservatórios aí chegam em torno de 80, 100 litros, e aí você tem que ficar reabastecendo. Um assunto importante pra gente pensar e precisa ser definido no começo, né? No começo. Não dá pra gente pensar nisso depois. E o fotovoltaico? Aí seria uma outra opção um pouco mais cara, né? Teria que fazer um levantamento, ver a viabilidade, o que você queria sustentar com esse fotovoltaico para levantar custos. E você tem, tipo, sei lá, se fosse pensando que... Eu sei que tem casas hoje que só usam fotovoltaico, né? Até devolve energia pra rede porque faz um sistema mais robusto, assim. Mas pensando na possibilidade de, sei lá, atender, sei lá, um dia a casa, ou enfim, atender de forma geral, vamos pensar assim, né? No melhor dos cenários. O fotovoltaico tem 2 sistemas, um on-grid e um off-grid. O off-grid você gera e consome, você não empresta para a concessionária, seria basicamente um empréstimo. E o on-grid você empresta para a concessionária o excedente, e aí depois ela te devolve em crédito em contas posteriores, quando você tem uma geração menor, né, do que a sua demanda. E aquela casa que a gente fez lá na Granville, aquele fotovoltaico dele era sustentável a casa toda, assim? No pico máximo de produção dele, ele falou que gerava em torno de 80% do consumo. E aí o consumo diário, você fala? Consumo diário. E você tem noção do custo? Eu não lembro mais. Não. Porque ele fez com um rapaz próprio, então eu não acompanhei no detalhe aquilo. Já estava até meio que instalado, pronto, né? A gente fez algumas adaptações pro quadro, não foi? Foi. Interessante. Bom, outro assunto. E aí nos 2 sistemas, né, precisa de uma aprovação da concessionária, porque quando o medidor está conectado ao fotovoltaico, ele precisa ser um medidor diferente, né? Que ele vai ler tanto a entrada de energia para o seu consumo, quanto a saída quando você vai emprestar para a concessionária. Então é um projetinho um pouco mais complexo, que tem que ter a aprovação da concessionária e mais esse medidor diferenciado. E aí a entrada do poste, de qualquer forma, a gente faz uma igual, porque é a padrão de rede. A entrada é igual, o que vai mudar é só o medidor. Entendi. Muito bem explicado. E quando for gerador, você também vai precisar de um quadro adicional e uma chave de transferência.
Essa chave de transferência ela vai fazer o automático, né? Quando faltar a luz da concessionária, ela consegue enxergar a falta de energia e aí ela manda o comando para que o gerador possa ligar. Quando voltar a energia da concessionária, ele dá um delay de uns 15 segundos e aí ele faz o processo inverso. Desliga o gerador, aí fica uns 10, 15 segundos no escuro, aí volta a luz da concessionária. Mas até o gerador a gente precisa avisar a concessionária ou não? O gerador a gás? Não, o gerador a gás você fotovoltaico. só precisa fazer todas as instalações, instalar quadro de transferência, aí independe da concessionária. E aí o ideal, no caso do gerador a gás, é que a gente deixe a entrada dos botijões mais perto do quadro, né? Se você não tiver a opção de gás canalizado via com gás, né? E aí você precisa de ter mais botijões para abastecer a necessidade. Entendido. Bom, aproveitando que o Val ele só não é, sim, né? Como é que o Ev fala pra gente no escritório? Tudo dele é super, né? Ele é super isso, é super aquilo. Então, ele chega de Corsa, ele fala é super Corsa. Ele chega, é tudo super, né? E o Val é super eletricista, o Val também é super de várias outras coisas, de hidráulica. Então, aproveitando! Val, e essa hidráulica? Jesus! Porque vai ter que mudar o relógio de água aqui do lugar também, né? A gente vai levar pra lá. Ele segue um processo, né? Você aciona a companhia de água, aí você indica o local que você quer colocar o medidor novo, e aí eles fazem um estudo, uma análise, né? E na hora ele já te fala se é viável ou não, se pode ou não pode. Aí ele te recomenda a caixa padrão Sabesp, no caso aqui em São Caetano. Você instala a caixa, aí ele volta, inspeciona, vê se está no padrão, e aí eles fazem a religação. É mais tranquilo o processo, e mais rápido também. É mais simples tudo, né, de fazer. E aqui, nessa casa, você já teve a oportunidade de entrar na casa do vizinho, né? Aqui é o mesmo padrão. É a caixa de amianto, né? Então, a gente tem toda essa estrutura para mexer também, né? De infra, pensando em água. Eu não cheguei, ninguém aqui chegou ainda a subir no sótão para ver. Eu acho que deve ser, lá era o quê? 1000 litros? 1000 litros. O ideal é que seja trocada, né, toda a tubulação, desde a entrada do relógio até as caixas d'água, né? E aí você troca os reservatórios, coloca os reservatórios novos, né? E aí você faz também a troca da tubulação existente. E dá pra pôr mais uma, né? Ao invés de deixar só 1000 litros, pôr 2000 litros, né? Dá, estruturalmente falando, dá sim. A estrutura da casa é bem reforçada. É antiga, mas é tipo assim, é igual aquelas coisas antigas que duram, sabe? Vocês precisam ver o fogão dessa casa e a marcenaria da cozinha, que é original da década de 70. É muito engraçado como as coisas são tão diferentes. A gente bateu um pouquinho de papo de hidráulica, de elétrica, e aí vocês vão ver essas coisas acontecendo. Uma discussão dessa casa também é entender se a opção vai ser por chuveiro elétrico ou a gás, uma vez que não tem gás. Pensamos em, de repente, deixar um banheiro, tipo esse que tem na garagem, talvez com gás, e o resto elétrico, porque numa emergência você pelo menos tem um que não depende só de elétrica para ficar água quente. Viagem? Não. A possibilidade já de se pensar nisso antes é que o chuveiro elétrico ele consome bastante energia. Quando você faz o chuveiro a gás, você acaba reduzindo a demanda elétrica, né? E além do mais, que o gás é mais barato do que a eletricidade, né? Segundo consta. A possibilidade de ter um a gás e os outros elétricos para quando faltar elétrica funcionar o chuveiro a gás é excelente. Porém tem que optar por um modelo de aquecedor a gás com bateria. Tá. Caso você não tenha o gerador instalado ainda, né? Ou não vai instalar, porque é uma possibilidade, né? Não é uma certeza instalar esse gerador aqui. Correto, porque existem alguns aquecedores a gás que ele é só elétrico, né? E se faltar luz ele também não vai ligar. E, por exemplo, aqui a gente tem esse monte de terra aqui, né? A gente talvez conseguisse, mesmo abrindo, levando um pouco mais pra lá pra aumentar a nossa entrada de garagem aqui, criar tipo uma casinha pra deixar o gerador, né? Se for gerador a diesel, você pode criar o abrigo, mas não pode esquecer de fazer o duto de exaustão. Na hora que ele queima o diesel, ele solta muito resíduo, né? E aí você precisa fazer um duto, canalizar ele até uns 50 centímetros mais alto que o seu telhado. Caramba! Então, você tá vendo que o diesel tá ficando obsoleto. Quando a gente começa a olhar as questões do diesel, ele já começa É um pouquinho mais complexo. não fazer tanto sentido, assim. Se for olhar só custo inicial, você vai direto, você opta pelo diesel. Sim. Quando você vai colocar na balança todos os prós e os contras,
Aí você, não, é melhor investir um pouco mais e optar pelo a gás. Sim, verdade. Faz muito sentido. Eu não. Essa questão dos banheiros é uma avaliação, assim, né? Porque também tem todo esse custo de levar a infra de gás para os banheiros. Que de qualquer forma, senão seria só infra elétrica, né? Você leva a infra de gás até onde vai estar localizado o aquecedor, né? E aí do aquecedor você leva a infra de água quente até os banheiros. Ou seja, né, você vai ter duas infras. Você vai ter uma de água fria e a de água quente. E a de água quente até os chuveiros. No caso elétrico, você só tem a infra de água fria. E aí, de forma geral, no elétrico, tudo acaba ficando um pouco mais barato, porque a parte metal, né, os registros, tudo, o monocomando ele é mais caro, e aí o simples é mais barato, ou se a gente faz o misturador, ele é mais caro também. E aí são escolhas que tem que entender o que faz mais sentido. Uma coisa que eu acho ruim, assim, no gás, eu sei que tudo tem a ver também com relação à questão da capacidade do aquecedor, né? Mas o tempo que demora, né? Pra aquecer, em alguns casos, você pega e você fala, nossa, você fica um tempão jogando água fora ali. O que faz pra resolver isso? É verdade. Dependendo da distância do aquecedor até o ponto, você acaba desperdiçando um pouco de água fria até chegar a água quente. Você consegue minimizar isso, fazendo o quê? Você instala uma tubulação de retorno, aí seria uma infra a mais, e uma bomba de recirculação embaixo do aquecedor. Eita, meu Deus do céu, e dá-lhe projeto. Aí a hora que você abrir a água, ela vai estar na tubulação de água quente. Porém, você tem o custo de uma terceira infra, que é essa que a gente chama de retorno, e uma bomba de recirculação com termostato, que vai estar conectado ao aquecedor. Toda vez que baixar um pouquinho a temperatura da água na tubulação de água quente, essa bomba vai acionar, empurrar água quente na tubulação e trazer a água morna de volta. E ela vai ficar fazendo isso 24 horas. Toda vez que cair um pouco a temperatura, que o sensor detectar, ela vai acionar, empurra água quente e aí devolve um pouco da água morna. Tá vendo o tanto de coisa que a gente precisa entender, planejar, antes de efetivamente começar uma obra? Porque às vezes as pessoas acham que é tudo super, né? Não, faz um layout e vamos embora, né? Existem tantas questões técnicas que a gente tem que decidir antes. Essa infra, essas coisas, elas precisam realmente serem decididas antes. Porque depois fica mais caro, né? Se você opta por uma infraestrutura dessa para refazer depois, aí, vixe. É. Pois é.